meu nome é Angela Donadio, sou professora, palestrante e consultora em ESG já, né, há muitos anos. E respondendo a sua pergunta, o que a gente vê não é basicamente uma falha de governança, é uma falta de consideração ética por parte do conselho, por parte da diretoria, por muitos anos, né? Esses acontecimentos da Braskem, eles não são de pouco tempo, né? E mesmo se fossem, eles ainda têm reincidência, né? Então, é algo que, aparentemente, não está no radar, né, dos órgãos de governança, simplesmente está fora. E por que está fora? Porque, para muitas pessoas, e para a imensa maioria dos líderes, das pessoas que estão em cargos de liderança hoje, essas pessoas foram moldadas com uma perspectiva de que a ética está fora do tema de negócios. Então, a questão financeira está dentro, a questão legal, às vezes está dentro, às vezes nem está, né? Porque o que as pessoas de negócios, entre aspas, pensam? Vamos fazer um cálculo de custo possível, né? Provável de uma ação civil, de uma ação penal. Vamos calcular e vamos ver se essa exploração tiver um bônus, tudo bem, vamos em frente, né? Então, isso quer dizer que não são considerados aspectos éticos dentro da governança. Isso foi apartado. Isso foi apartado por conta de décadas e décadas de uma dogmática que ensinou para as pessoas que o único dever dos administradores era maximizar o valor para o acionista. E se a gente fala que o seu único dever é esse, a pessoa cria uma visão de túnel e ela não enxerga mais nada. Não é que ela seja uma pessoa ruim, mas ela para de enxergar outros elementos, outros pilares importantíssimos. E a ética é o maior deles, porque se você não tem ética, você não tem a base para qualquer relacionamento em sociedade com alteridade, né? Ética se refere sempre ao outro. E quando a gente fala de um desastre ambiental, que não foi um desastre ambiental de um dia para o outro, foram anos e anos e anos e anos e anos de exploração, e também anos e anos de reincidência, né? Tem muitos processos, tinha muitas evidências, então assim, bom, porque está no ISE, então está tudo certo, né? Porque tem, então é sustentável. Se tem conselheiro independente, então está tudo certo. Então a governança está muito bem, obrigado. Não está, porque não tem a ética. E se essas pessoas que estão nesses órgãos decisórios, que novamente são pessoas boas, são pessoas normais, se elas não discutem a questão da ética, é isso que acontece. Então, não houve uma falha de governança, houve uma falta de governança, uma falta de ética dentro do aspecto da governança. Por quê? Porque o conselho precisa parar e falar, peraí, a gente está com 18 inquéritos, 18 ações, 18, o que quer que seja, né? Das autarquias responsáveis ambientais, o chão está cedendo, 60 mil famílias estão há anos, né, passando por esse pesadelo, que acho que se qualquer pessoa que se colocasse, né, no lugar, estaria falando, se sua casa estivesse afundando e sendo destruída, como é que você se sentiria, né? E a gente tem uma grande amiga minha que é fundadora do Instituto Think Twice Brasil, ela esteve agora em Genebra, e ela disse, olha, o maior número de infrações de direitos humanos ocorrem na América Latina. Em direitos humanos envolve ter um ambiente saudável para se viver. Você ter sua casa que está afundando a cada dia mais, e você enxerga isso, você não pode... Né? Então, assim, não é só trabalho análogo a escravo ou escravo, é você não ter mais seu ambiente possível de se viver. Então, isso deve ser pauta dos conselhos. O que aconteceu não foi uma falha de governança, foi, primeiro, um foco exclusivo na maximização do valor para o acionista.
E não é que não deve existir dividendos, né, que não deve existir lucros, eles, claro, eles são a consequência de um bom trabalho, eles são a consequência da consecução de um propósito, mas se isso for o único resultado que se espera, a única coisa que se quer, você abre mão de todo o resto. E todo o resto é muito mais importante do que só isso. Então, o conselho e os outros demais órgãos, diretoria e tudo mais, as pessoas responsáveis por isso, muito provavelmente já não estão mais lá, nesses órgãos, né? E acho que justamente esse o problema. Por quê? Porque com esse dogma da educação executiva de que você só tem que maximizar o valor para o acionista, você faz isso por um curto prazo, você consegue essa maximização, você como executivo, consegue ganhar seu bônus, que, né, é muito alto, você consegue distribuir dividendos, que os acionistas ficam felizes, e você já vai para outra empresa. As consequências, as externalidades, não são concentradas nos executivos e nem nos acionistas, são socializadas, né? Então, agora, a gente tem outras pessoas que estão aí nesse conselho, não sei se algumas se mantêm, mas o fato é que, continuando a manter essas operações, precisa-se de essas ou qualquer operação, qualquer conselho precisa se questionar, conselho e órgão decisório, tá? Qualquer um precisa se questionar, essa decisão é financeiramente interessante? Essa decisão ok, economicamente interessante? Ela é legalmente possível? Estamos em compliance? Estamos. Ela é ética? É ético eu destruir uma cidade, uma parte de uma cidade, e tirar 60 mil pessoas dos seus lugares, porque se eu fiz um cálculo de custos e benefícios, não é. Se não é, e não dá para fazer, e é isso. E dá para buscar lucro de outras formas. Não é que, não, só assim que eu consigo. Mas se a pessoa criou essa visão de túnel, ela não consegue enxergar nada além disso, né? Então precisa se expandir essa mentalidade para ver que existe, sim, formas de fazer negócios eticamente, né? Trazendo a ética para dentro dos negócios. Isso está dentro, querendo ou não. Porque se você achar que não está, a conta vai chegar e a conta vai mostrar que está lá. E a conta somos nós que pagamos, é a sociedade que está pagando. E não dá mais para a sociedade pagar. Então, primeiro, questão do dogma, né, da educação executiva de maximizar o valor para os acionistas, como única responsabilidade dos administradores. Segundo, acreditar que checklist resolve. Acreditar que, então, tô no Easy, tô no Dow Jones, tô não sei o quê, tô no Great Place to Work, e aí tá resolvido. Porque aí você se distancia da realidade. Então, eu tenho um documento bonito, que eu posso mostrar, todo mundo vai gostar e tem fotos bonitas, mas é um documento que não representa a realidade. Então, se não representa a realidade, não dá para usar isso. Uma hora, de novo, a conta vai chegar, a bomba vai explodir. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão de marketing e comunicação, porque a imensa maioria das empresas quer comunicar só a parte boa, né? Não quer compartilhar tudo. E nós também somos assim. Isso não são só as empresas. Nós também. Eu falo, olha, gente, estou me sentindo muito bem, tá tudo bem, mas quando eu tô mal, eu não quero falar com ninguém, né? Então, é muito comum, mas eu acho que para a gente criar uma relação de confiança e uma relação sustentável, nós e nossas empresas precisam falar quando as coisas estão indo bem, quando as coisas não estão indo bem. E o que está indo bem e o que não está indo bem, porque essas coisas existem ao mesmo tempo. Você pode ter um projeto que está indo muito bem, obrigado, e você pode ter um outro que não está tanto. E tudo bem. E vamos colocar isso e vamos falar, olha, vamos parar esse daqui porque ele não é ético, porque a gente refletiu sobre ele não está mais de acordo com o nosso propósito, a gente vai parar esse projeto. Que é o que deveria ter sido feito há anos atrás. Anos atrás. Então, e por que não foi feito? Muito provavelmente por conta dessa racionalidade de maximização do valor para o acionista, de checklist, não, estamos muito bem, obrigado, só que não, né, porque na maquiagem você tá, mas lá na vida real não tá,
e a conta chega, o resultado chega. Então, assim, não adianta, os indicadores, eles apenas são indicadores, eles não servem para a gente ter uma dimensão real do que acontece nas empresas. Então, precisa ser muito crítico também em relação aos indicadores, porque muitas vezes eu posso apenas responder o que você quer ouvir e eu já cumpro com aquele indicador. Mas, na essência, eu posso não ter nada daquilo, mas na forma eu posso ter. Então, essa visão, de novo, de maquiagem, né? De você só cumprir com o que se espera e não fazer o exercício real de casa, que é o difícil, né? E acho que, em termos de ISD, como virou, né, nos últimos anos, virou o tema da moda, a grande preocupação, minha grande preocupação é que muitas empresas querem falar que estão fazendo alguma coisa, porque querem falar, porque é o que se espera. Mas a empresa não tem nada, então é melhor não falar. Porque às vezes você fala que você tem alguma coisa que você não tem de verdade, às vezes muitas vezes pior. Porque as pessoas que estão lá dentro, elas percebem que não é de verdade. Elas percebem que não é de verdade. E isso gera um cinismo corporativo. Porque eu vejo lá um relatório bonito, eu vejo palavras bonitas, de efeito e tal, eu falo, poxa, mas tá assim, isso daqui vai resolver, mas e aquele projeto? Pô, a gente tem um produto que é super sustentável, mas a gente tem 30 que são mega poluidores. Pô, peraí, então vamos pensar sobre esses 30? Porque se a gente ficar... Esse é o conceito de greenwashing, né? Você pega isso daqui que você faz de bom, você ignora os 30 que você faz de ruim, e você se diz sustentável. E com esse daqui, se eu conseguir responder o easy, eu já estou gabaritada lá. Eu deixei de fazer esses 30? Não. Mas é sobre esses 30 que é a mudança. Porque a gente não vai mudar de trajetória se a gente não enfrentar esses 30. Então, é um pouco disso tudo, Beatriz, de ideia de checklist, que não é... Governança não é checklist. Governança não é checklist. Já passou do tempo das pessoas aprenderem que governança não é checklist. O papel dos administradores não é apenas maximizar o valor para o acionista. Não é. Isso já deu sinais no Brasil e no mundo de que é extremamente maléfico para as empresas e para a sociedade. Para as empresas e para a sociedade, para a sustentabilidade das empresas. E tudo isso junto, a gente tem uma, né, uma receita para escândalos como esse, que são absurdos e que nunca deveriam ter acontecido, né? Eu acho que quanto mais relevante a indústria, né, maior os impactos potenciais, negativos ou positivos, né? E é justamente por isso que esses órgãos de governança têm que discutir questões éticas. Porque, às vezes, a lei pode permitir que eu produza um determinado produto químico que eles ainda não tenham identificado como prejudicial, cancerígeno, etc. Mas se eu sei que isso e já temos histórias na sociedade, né, não tão antigas assim, no Brasil e no mundo, de empresas que sabiam que produziam algo que era maléfico, sabiam, com provas e tudo mais. E mesmo assim continuavam. É aí que está a dimensão ética. Você não precisa de uma lei para agir eticamente. Na verdade, se você precisar da lei, você não está agindo por ética, você está agindo pelo compliance. Então, é exatamente por isso que a ética precisa necessariamente voltar para as decisões de negócio do dia a dia. Sem isso, Brumadinhos, Marianas e Maceiós vão continuar acontecendo. E a gente não tem tantas cidades para serem destruídas assim. A gente precisa cuidar. Como diz o Krenak, agora imortal da academia, a nossa sociedade não pode achar que o planeta é um supermercado. Eu quero isso, então eu pego, eu quero aquilo. Peraí, qual que é o efeito disso? Qual que é o efeito disso na comunidade? Qual que é o efeito disso no meio ambiente? Qual que é o efeito disso? Será que eu não tenho outras possibilidades? Porque tem que ter outras possibilidades, né? Então, eu acho que
A gente simplesmente achar, não, meu setor é assim e eu não tenho o que fazer, é muito fácil dar essa resposta, né? Porque aí eu fico como irresponsável, eu não preciso ter responsabilidade nenhuma pela mudança. Então a gente precisa inverter a pergunta e falar, como eu posso fazer diferente? Se você já coloca o como, bom, dá para fazer diferente, só que ninguém pensou nisso ainda, mas dá. Então vamos pensar no como, porque dá para a gente oferecer um produto químico sem ter esse impacto nas empresas, ou esse impacto na sociedade, esse impacto no meio ambiente. Como fazer? É aí que a gente vai conseguir aproveitar a inteligência humana e a inteligência da coletividade para falar como, para criar isso. Mas enquanto a gente falar que, não, é assim e ponto, isso nos desonera de qualquer responsabilidade. E quem está nos cargos de liderança são os maiores responsáveis por isso. Por mais que a pessoa, quando chega lá, fala, mas eu não consigo fazer nada sozinho. Não consegue, mas você tem uma influência gigantesca sobre a empresa. E se um conselheiro ou conselheira falar, por que isso é assim e como é que a gente pode fazer diferente, já muda completamente a dinâmica de conselho. E é isso que a gente vê, por exemplo, quando nós vemos mais a inserção de mais mulheres em conselhos e diretorias, a gente vê essa mudança de dinâmica do conselho. Não é porque os homens não consigam fazer perguntas difíceis, eles conseguem, mas o viés da afinidade entre eles é tão grande que, se o fulano não está perguntando, quem sou eu que vou perguntar? Se o ciclano está confortável com isso, eu não vou ficar insistindo, porque é muito mais fácil a gente contrariar os nossos amigos do que os nossos inimigos. E como, por exemplo, mulheres, negros e pessoas de outros grupos minorizados já são considerados diferentes por si só, quer dizer, eles já não são do grupo. Então, eles falam, e eles perguntam mais, e eles participam mais. E aí, sim, você vê uma dinâmica de maior proatividade do conselho, maior atividade do conselho. Porque se continua um Old Boys Club, né? Todo mundo continua falando, não, foi sempre assim, então vai ser sempre assim. E não se para pensar no como. E a gente precisa urgentemente de pessoas que perguntem o como para a gente avançar, para inovações, que nós precisamos urgentemente, e que pergunte o como para avançar em questões de ética. Porque você está distribuindo dividendos? Maravilha. Como você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso destruindo o ambiente, eu estou fazendo isso botando 60 mil famílias para fora, eu estou fazendo isso mudando o ecossistema da região. Bom, então não quero. Então não quero. Porque a sociedade, os acionistas, os investidores precisam saber desse como. E o como é o que diz a ética. E se os conselhos não fazem essa pergunta, eles são aéticos, eles são amorais, porque a ética não entra aí, né? Mas precisa entrar. Precisa. Urgentemente. Precisa, para a gente não ter mais casos. Então, duas coisas. Quando a gente tem mais diversidade, e nesse tipo de indústria que ainda mais, né, é ainda mais indústria de base, é ainda mais machista, é ainda mais patriarcal, é ainda mais branca, né, a gente tem ainda um reforço desses estereótipos. Então, se nós tivermos uma abertura para o como, por parte de pessoas do conselho, a gente vai conseguir ser mais criativo. Se a gente tiver uma abertura do como, por conta do conselho, por parte do conselho, a gente vai ter uma abertura para questões éticas e para decisões éticas. Então, é isso que a gente precisa. Não são nem diferentes práticas de governança, eu acho. Porque Braskem tem conselho, tem conselheiros independentes, tem comitês. O que eu acho? Falta diversidade, claro, nesses altos cargos, falta diversidade, e a diversidade agrega muito em termos de questionamento. Então, em geral, né, claro que existem exceções, mas em geral agrega muito. Nesse caso, não tem praticamente nada de diversidade. E o que eu acho é que a questão é de fundo e principiológica, de entendimento do que é governança. Porque enquanto a governança foi entendida como um checklist, eles acham que está tudo certo.
eu tenho reunião de conselho, eu tenho um conselho instituído, eu tenho conselheiros independentes, eu tenho reunião de conselho, eu tenho pautas, atas, agendas, eu tenho... Então, assim, formalmente, aparentemente, ao menos, tá? Aparentemente, não houve problema de governança, né? Por isso que eu falei, o que falta é entender a governança como algo maior, que não seja apenas um checklist, que seja baseado em princípios. E, principiologicamente, de acordo até com o código do IBGC agora, né, mas com outros autores aí renomados de governança, o que a gente entende é que a boa governança, ela não deve servir apenas para o acionista, ela deve servir para todos. E aí, nesses todos, a gente tem comunidade, a gente tem meio ambiente, a gente tem fornecedores, a gente tem funcionários, e diversas outras coisas, outros elementos. Então, assim, vai ser difícil realizar uma tomada de decisão? Vai, e é difícil mesmo, não é para ser fácil. Não é para qualquer um que está lá tomar qualquer decisão como se estivesse tomando um cafezinho, trocando de roupa, não, é difícil mesmo. É para isso que tem pessoas ali. Porque se não for para isso, se for só para referendar o que a gestão vem trazer, o conselho é totalmente inócuo. Muito pelo contrário, não é nem inócuo, é um peso morto, porque você tem que pagar caríssimo para não fazer nada. Então, a gente precisa de conselhos, de conselheiros e conselheiras que tenham uma visão, uma mentalidade de governança ampla, profunda, e não essa rasa de checklist. Se for a rasa de checklist, cumprir o checklist do Easy, tá ótimo. Mas vamos aprofundar um pouquinho? Peraí, o que a gente está fazendo de verdade? Quais são as nossas plantas? O que está acontecendo em cada uma? Quais são os nossos negócios? Para pessoas e lideranças que realmente fazem essa pergunta e buscam a resposta, porque não é só fazer a pergunta, é buscar a resposta, né? Querer ouvir, tá? Então você consulta outras pessoas, por quê? Porque a nossa visão, às vezes, a nossa visão é enviesada. Muitas vezes a nossa visão é enviesada. Quando não, sempre. Então, eu preciso da Beatriz me perguntando alguma coisa, ou me falando quando eu pergunto. Eu preciso de outras pessoas para eu entender o que eu estou fazendo de bom, o que eu estou fazendo de ruim, e como é que eu posso mudar. Quando a gente fala de ética, a gente fala de governança profunda, não dá para escapar do tema da ética, né? Porque é ela que envolve toda e qualquer tomada de decisão nossa, que tem efeito sobre nós, tem efeito sobre os outros, outras pessoas, outros seres vivos, e sobre o meio ambiente. Então, e nós fazemos parte desse meio ambiente. Por mais que a gente ache que estando na cidade, a gente está alheio e apartado, nós não estamos, nós fazemos parte desse ecossistema. E uma ameaça e um problema nesse ecossistema impacta a nós também, direto ou indiretamente. Então, por isso, a gente precisa ter essa outra dimensão de governança, que não é a governança do checklist, é a governança que, como primeiro princípio, precisa partir de um tom e comportamento ético das principais lideranças. Isso é basilar. Se não tiver isso, não adianta controles, não adianta ter conselheiro independente, não adianta ter comitês, não adianta estar no Easy, não adianta nada, porque não se sustenta. Sem tom e comportamento ético das lideranças, não se sustenta. E um processo decisório que é ético é aquele em que as pessoas falam, tá, em que medida isso pode ser ético ou antiético? Vamos conversar? Vamos. Abre para todo mundo, cada um fala, vamos discutir, o que faz sentido para a gente, o que não faz sentido para a gente. É isso. Então, ao mesmo tempo, é tão simples, mas as pessoas não fazem isso nos conselhos, e precisa ser feito em qualquer tomada de decisão. Eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade às famílias, né, que estão diretamente impactadas, porque a gente está aqui nas nossas casas, nos nossos escritórios, muito bem, obrigada. Então, me solidarizar com as pessoas diretamente impactadas com isso. As pessoas que trabalham nos órgãos públicos, né, que tentaram evitar que isso acontecesse e não conseguiram, em função de nossas questões jurídicas, nosso sistema jurídico, que é bastante, né, burocrático.
E também, assim, falar que, bom, não quero demonizar as pessoas que estão no conselho e nem nos comitês, até porque algumas eu conheço pessoalmente, é dizer que a ética tem que voltar para a mesa, tem que voltar. Alguém tirou ela da mesa, mas tem que voltar. Inclusive, para quem está assistindo a gente, se tiver alguém assistindo até essa hora, né? Até porque a entrevista foi longa, né? Até o finzinho, é que cada decisão nossa e cada ato nosso tem relevância e tem consequência, né? Então, refletir sobre esses atos que nós temos, desde passar um sinal amarelo, vermelho, até que roupa você compra, de quem, até o que você come, quantas vezes por semana, o que isso, né, significa? Por quê? Porque tem impactos, né? Tem impactos globais hoje. Então, ao mesmo tempo, nós somos muito pequenos, mas nós somos muito grandes e potentes se a gente começar a agir buscando melhorar. Se cada um buscar isso no seu dia a dia, a gente vai ter uma transformação muito grande. Então, eu estou falando aqui de consumidores, eu estou falando de investidores, eu estou falando dos próprios, né, conselheiros, estou falando das empresas que apontam esses conselheiros e que deviam apontar conselheiros mais diversos para ter outras visões, né, fazer outras perguntas. Então, acho que basicamente é isso, Beatriz. Estou muito feliz de ter participado aqui, agradeço. Deixo aqui os meus, né, aqui os meus contatos, quem quiser me adicionar no LinkedIn, Instagram, nós aqui, eu e outros sócios da Virtus Company, a gente está à disposição para falar sobre esses temas de ESG. Muito obrigada.